Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Grangeiro. Você está no canal Imparável, o canal que não para e que não vai deixar você parar. Nosso convidado de hoje já foi aprovado em 12 concursos, dentre eles o de Procurador da República, o seu cargo atual, e o de Procurador da Fazenda Nacional. Mas foi um caminho com muita luta, com muitos percalços. Ele já chegou até a viver com doações de tios que o ajudaram em um momento de muita dificuldade, em um momento de dificuldade inclusive alimentar. E eu vou contar essa história para vocês, eu vou bater um papo com ele, vai ser incrível, você vai gostar. Mas antes, eu gostaria de pedir que você assinasse nosso canal e ativasse as notificações para ficar por dentro de tudo que produzimos por aqui. Anderson, prazer muito grande estar aqui com você hoje. Realmente, prazer é todo meu. Uma honra conversar aqui com você, que veio a Brasília, né, fazer um curso. Sim. E aproveitamos para bater esse papo, para nos conhecermos e apresentar um pouquinho da sua história para o pessoal que nos acompanha. Queria começar com aquele ponto que a gente discutiu aqui há pouco, que a gente conversou aqui há pouco, sobre a grande mudança que ocorreu em sua vida ali quando você sofreu, a sua família sofreu um abandono, né? Um abandono difícil que causou uma dificuldade financeira enorme e que a partir daí mudou bastante os caminhos da sua vida. Se puder explicar para a gente um pouquinho nesse momento. Sim. A minha família era muito simples, muito humilde. Minha mãe era costureira, meu pai era mecânico. E o meu pai, em certo momento, foi para os Estados Unidos trabalhar e ele teve uma melhora de vida financeira e tudo. E a gente ascendeu um pouco financeiramente e eu gostava de estudar, passei a fazer cursinho porque eu queria ser médico, queria fazer medicina. E aí eu fui para uma cidade no Triângulo Mineiro, eu sou de Minas Gerais, e comecei a fazer o cursinho para prestar vestibular de medicina. E eu passei na primeira etapa, passei na segunda etapa, fiquei com uma excedente. E aí eu pensei, bom, fui bem, fiquei com uma excedente, na medicina normalmente ninguém desistia. Eu pensei, dentro de pouco tempo, mais um ano de estudo, eu consigo ser aprovado. Aí meus pais se separaram, meu pai teve a iniciativa de se separar, e ele meio que não se separou da esposa só, ele se separou da família, por assim dizer, né? Porque não olhou para trás, ele não teve contato mais com os filhos, a gente despencou financeiramente. E aí eu que tinha a ideia de ser médico, estava estudando, tinha quase sido aprovado, a gente passou uma situação de faltar até o que comer mesmo. E eu voltei, eu saí a cidade era Uberlândia, no Triângulo Mineiro, onde eu fiz cursinho, fiz vestibular, fiz na Federal de Uberlândia, na Federal do Espírito Santo. Saí de Uberlândia, voltei para a minha cidade e eu não tinha muito o que fazer, a ideia era ser médico. Naquele momento, não dava nem para fazer curso nenhum e a gente não tinha condição de nada. Meus tios, irmãos da minha mãe, começaram a nos ajudar com, literalmente, a cesta básica mesmo. Eu tenho um tio que levava para a gente sempre cestas básicas, compra e tudo. E foi assim, eu cheguei a trabalhar, procurar emprego e tudo, e consegui emprego numa empresa de laticínios na minha cidade, em que eu ficava à frente de um grande forno, assim, de onde saía fardos de leite longa-vida, com 12 embalagenzinhas, né? E trabalhava ali de turno, 2 dias pela manhã, 2 dias à tarde, 2 dias de madrugada e um dia de folga. E aí depois eu fui mandado embora dali, do trabalho, trabalhei um tempo, fui mandado embora, e alguém me falou em começar a estudar. Por que você não estuda para um concurso? Você quase passou em medicina, estudou tanto, por que você não aproveita isso com um concurso? Foi quando eu comecei a fazer, foi meu primeiro concurso, foi para atendente do Correio. Era o mesmo salário de carteiro, mas trabalhava atendendo. Então foi isso, foi assim um despencar assim, de vida. A situação, eu tinha uma série de sonhos de estudar, fazer medicina, ser médico, e aí houve essa situação inesperada
um abandono total e fiquei sem perspectiva. E aí alguém falou, por que não faz concurso? Aí foi uma luz, assim, por assim dizer, foi uma luz. E você chegou a assumir nos Correios? Não, eu não assumi. Eu passei nos Correios e demorou muito a nomear. E saiu um concurso para Polícia Civil de Minas Gerais, cargo de escrivão, delegado, detetive. Eu passei para escrivão e aí fiquei 6 meses na academia de Polícia Civil em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E aí voltei, terminou a academia, fiquei aguardando a nomeação, mas demorou um tempo também, ainda não tinha solucionado o problema. Aí foram vindo outros concursos que eu passei e teve a nomeação mais rápido. E depois desse período de abandono, você retomou os estudos da faculdade? Como é que você sustentava a família? Com relação à faculdade, quando eu voltei à minha cidade, a minha mãe disse, olha, meu filho, a gente não tem condição de nada, não tinha o que estudar. E um tio meu, irmão da minha mãe, que era policial, conhecia os donos de uma faculdade de Direito na minha cidade. Até então, Direito era a última coisa que eu queria fazer na minha vida. Eu achava super chato, tinha uma ideia equivocada de que estudar Direito era só ler leis, decorar leis. Mas só que eu não tinha opção de nem gostar ou não gostar. Então, esse tio meu... Era o que tinha. Era o que tinha. A faculdade era de Direito. Poxa, eu não ia fazer nada, era o que tinha. E a minha mãe disse para mim, olha, você faz Direito ou você não faz nada, porque a gente não tem opção, não tem escolha. Então, não tem escolha, é isso mesmo. E meu tio procurou a dona da faculdade, disse que tinha um sobrinho que gostava muito de estudar e tudo. Ela disse, se ele gosta mesmo de estudar, se ele é bom, ele pode fazer o vestibular e se ele passar, ele fala comigo, a gente vê quão bom ele é, né, por assim dizer. Eu fiz o vestibular e passei em segundo lugar. E aí fui conversar com ela, foi quando eu conheci a pessoa. E ela falou, ok, então agora você vai fazer a matrícula. Só que a matrícula não era gratuita, era só mensalidade. Eu não tinha dinheiro para matrícula. E aí nós fizemos um pequeno empréstimo, eu paguei a matrícula e comecei a estudar. Foi assim, mas muito até a contragosto, porque eu não queria fazer Direito, mas era o que tinha. Tá, agora só para entender a cronologia aqui. Então você estava fazendo a faculdade, em paralelo a isso, a sua família ainda passava por grandes dificuldades e você já tinha iniciado essa vida no mundo dos concursos, certo? Foi assim. Você estudava, trabalhava e estudava para concurso e para a universidade? O que acontecia? Eu consegui entrar no curso de Direito. Eu um pouco, como eu falei que cheguei a trabalhar numa empresa de laticínio, foi um pouco antes de entrar no Direito. Aí eu fui mandado embora e consegui entrar no curso de Direito e fiquei estudando e tudo. Aí eu comecei a pensar em estudar para concurso, porque me disseram, olha, você já estudou muito, deve ter uma base boa, faça concursos. E eu comecei a estudar, e paralelamente a isso meus tios também ajudavam. E aí quando eu passei no primeiro concurso, foi que eu tive condições de ajudar a família. E aí eu me lembro muito claramente, esse tio ajudava a gente. Quando eu passei no concurso e fui nomeado, foi um concurso que eu fui nomeado rápido. Assim, teve o da Polícia Civil que demorou, mas veio logo em seguida um de técnico do Ministério Público de Minas Gerais, que foi coisa assim, houve aprovação e poucos meses depois houve a nomeação. Eu me lembro claramente da minha tia, que era quem ia à minha casa com meu tio levar compra e tudo, ela chorava de soluçar. Eu lembro dela me abraçar e chorava de soluçar, de satisfação, de felicidade. Eu me lembro, eu tenho essa imagem com muita clareza assim, na minha memória. Então foi isso. Aí eu comecei a estudar, a trabalhar e foi melhorando aos poucos. E a partir daí, como é que foi a sua trajetória nesse mundo dos concursos? Porque nós
olhamos muito as aprovações, né? 12 aprovações. Você me disse que você até teve que contar agora. Quantas reprovações? Como é que era? Você falou 12 aprovações. É um número bom, né? Um número expressivo. Alto, Mas houve muitas reprovações. Eu não sei dizer nem quantas, mas houve muitas reprovações. Foi uma coisa de ser aprovado em um e não ser reprovado em outro. O que acontece? São 12 aprovações em vários concursos, uns de nível médio, uns de nível superior, uns da área de advocacia pública, outros de Ministério Público, outros da área de analista, técnico. Então, foi uma trajetória, assim, esses vários concursos as aprovações vieram ao longo dos anos, e numa experiência de, evidentemente, também ter derrotas, e muitíssimas derrotas, né? Então, as aprovações vêm e alegram e satisfazem, mas também vêm grandes derrotas pauladas que deixam o sujeito derrubado. E houve vários momentos de choro, de tristeza, de pranto mesmo, de soluçar, de tanto chorar, por ter sido reprovado numa coisa ou outra. Você poderia compartilhar um desses momentos? Sim. Por exemplo, eu fazia o concurso para Ministério Público, para promotor de justiça. E eu tinha uma coisa de passar na primeira etapa, ir para a segunda, que é a prova discursiva, e quase passar na segunda. Houve uma ocasião, foi no Ministério Público de Goiás, promotor de justiça em Goiás, que eu não passei por causa de 0,05 da prova aberta para a prova oral. Veja bem, eu não estou falando de meio ponto, não estou falando de 0,5, eu estou falando de 0,05. Eu pensei, isso é um erro de correção, lá, alguma coisa, eu vou recorrer, isso está tranquilo. Eu recorri e não consegui. Isso foi um momento de muita tristeza, eu chorei, fiquei perturbado. Houve um outro momento também, eu sou procurador da República hoje, mas não passei no primeiro concurso de procurador da República, eu passei no terceiro. Então, a primeira vez que eu fiz procurador da República, eu passei na primeira etapa, não estava nem muito preparado, passei bem. E não passei na segunda, e eu pensei, não, ok, a primeira vez eu não estava bem preparado, tudo bem. Mas na ocasião seguinte, eu estudei muito, me preparei demais, privei muito a minha vida, estudando sábado, domingo, feriado e tudo. E eu realmente fui fazer a prova com a ideia de que eu ia conseguir chegar à prova oral, né, porque eu tinha passado na primeira etapa, na primeira vez que eu fiz, fui bem na segunda, na primeira vez que eu fiz, e agora, estudando muito mais, eu esperava ser aprovado da segunda para oral, pelo menos. E eu fui muito mal na primeira prova, a prova de marcar. E mesmo sem sair o resultado, eu sabia que eu tinha ido mal. E aí, quando o resultado saiu, eu lembro que eu estava trabalhando, na época eu era procurador da Fazenda Nacional, e eu estava trabalhando muito, eu não tive condição nem de olhar o gabarito. Eu cheguei em casa à noite e fui olhar. E aí eu confirmei que eu realmente não tinha passado. Eu sentia que não, mas eu confirmei. Rapaz, aquilo, toda a reprovação dói, toda dói, mas aquela doeu diferente. Aquela doeu que eu entrei no quarto, fechei a porta e eu chorei de soluçar igual uma criança. Rapaz, aquilo doeu, mas doeu, meu Deus, porque eu via aquela lembrança de tanta dificuldade. Parece que quanto mais você estuda e não passa, mais dói a reprovação. Mais dói. Isso é até por isso que algumas pessoas justificam o não esforço ou a não tentativa, porque tem receio de se esforçarem demais e depois dar errado e ser perda de tempo. Claro que é uma ótica errada, mas é por conta justamente desse sofrimento posterior, né, que pode acontecer. Mas a vitória depois, quando chega, compensa tudo. Há um sofrimento que é inerente à vida de concursos, porque você... dificilmente você vai ver alguém que chegou, fez e foi muito bem. Isso não é normal. Mas eu acho até que é muito bom essa coisa de você ser reprovado também, porque isso ensina. Concurso público ensina. Você vai saber que sempre vai haver alguém melhor do que você.
E isso induz uma humildade na pessoa que é muito bom. Você chega ao cargo, principalmente num cargo como o seu de autoridade, né, que lida com, de certa forma, a vida das pessoas ali, né? E com uma perspectiva ali de uma humildade, de entender que não sabe de tudo, até por isso não foi aprovado pela primeira vez, na primeira tentativa. Eu acho que isso é muito importante para a autoridade. Sim, eu, como procurador da República, sou fruto das minhas reprovações também. As reprovações, elas ensinam muito mais, às vezes, do que as aprovações. Elas ensinam que você é limitado, que você não sabe tudo, que há muita gente melhor do que você e que você tem que ter a humildade, porque a humildade é uma coisa bastante importante, sobretudo num cargo que tem uma importância, num cargo que você tem uma certa autoridade. Essa história de dificuldades e de lembrar do que você foi e que não deu certo vai ajudar, vai ser importante em certos momentos. A gente vê muito a atuação do Ministério Público, mais recentemente, né, e de maneira maior, na mídia, nos jornais, a gente percebe. E você, como membro, talvez possa esclarecer um pouco do que faz o Procurador da República, qual é a atuação especificamente, no seu caso, na esfera federal, e como você pode contribuir nessa capacidade para um Brasil melhor. Sim. Como você disse, hoje o Ministério Público Federal está muito na mídia, há uma popularização, eu vou dizer assim, todo mundo já ouviu falar do cargo de Procurador da República, já ouviu falar em Ministério Público Federal, isso se vê muito facilmente. E como as notícias vêm aos meios de comunicação, é muito mais destacada a atuação criminal. Mas o Ministério Público não é só atuação criminal, não é só combate à corrupção. É verdade que essa vertente de atuação é a que tem mais destaque, que é a que chama mais atenção até, mas há a atuação criminal no combate à corrupção, nos crimes que são chamados federais, na competência federal, que está ali no artigo 109 da Constituição, mas também há uma atuação cível dentro de interesses coletivos que dizem respeito a uma abrangência maior do que a do Estado. Um problema que tem uma repercussão mais ampla do que o Estado. E eu vou dar exemplos. Uma questão ambiental, por exemplo, as pessoas já ouviram falar da usina de Belo Monte, no Pará. Às vezes, de um empreendimento industrial pode surgir um dano ambiental que tem uma repercussão mais ampla do que uma coisa só do Estado, alcançando vários estados. Nessa matéria, o Ministério Público Federal atua. Há uma atuação também de defesa do consumidor, há uma atuação também ligada a um controle de atos administrativos. Um exemplo para ficar aqui no tema de concursos. A administração pública federal pode abrir um concurso, tipo uma universidade federal, abrir um concurso e há um problema no edital, há uma ilegalidade no edital. Sendo esse concurso federal, o Ministério Público Federal pode atuar junto a esse concurso, a empresa que está fazendo esse concurso, tanto no âmbito processual, movendo uma ação de regravação civil pública para que haja correção através de um ato judicial, ou fora do processo, fora da justiça, por uma atuação ali através de contatos com a empresa que está fazendo esse edital, recomendando, orientando o que deve ser feito, o que está de acordo com a lei. Então, é uma atuação preventiva até, e é uma atuação também repressiva. Então, há uma gama de possibilidades de atuação em várias áreas, há também defesa dos direitos indígenas, comunidades tradicionais, uma série de questões, muitas delas não tão populares, tão famosas hoje como a área criminal, mas há sim uma ampla gama de atividade. Você poderia compartilhar um caso, claro, um caso que seja público talvez, ou que já possa ser comentado, em que depois da realização desse caso você se sentiu ali satisfeito, ele pensou, nossa, o esforço valeu a pena estar aqui, conseguir ajudar o Brasil ou aquela região
onde você se encontrava? Sim, há um caso da Universidade Federal do estado onde eu estou, como eu disse aqui, de concurso. Existia uma previsão no edital que violava a isonomia, no sentido de que quaisquer candidatos que se inscrevessem deveriam ter, em tese, todas as chances. Do jeito como foi colocado no edital, embora eu não possa dizer, eu não afirmo isso, que houve uma intenção nesse sentido, mas do jeito como foi colocada a previsão no edital, o concurso acabava sendo, ele trazia dispositivos que eram mais benéficos para a inscrição de pessoas da região, em prejuízo de pessoas de regiões mais distantes. Eu não posso entrar em detalhes, mas existia uma clara violação do princípio da isonomia, do princípio da igualdade. E aí nós entramos em contato com a universidade, fizemos uma recomendação que é um documento muito utilizado pelo Ministério Público, pelo qual ele expõe qual é a ilegalidade de determinada atividade da administração pública e diz como deve ser a atuação, e a pessoa que recebe diz se vai acatar ou não aquela recomendação, aquela orientação. Se ela não acatar, então se caracteriza o conhecimento dela de que a coisa está errada, se caracteriza o dolo, e aí é possível entrar com ação e tudo. Aí eu entrei em contato com a universidade, expus qual era a situação, o que havia de errado no edital, e a universidade disse que ia acatar a recomendação. Houve uma reunião, a universidade tem a sede na capital, mas tem várias unidades no estado. Houve uma reunião a partir da capital com as unidades do estado, fizeram um estudo e passaram a alterar toda a dinâmica dos concursos que eram realizados ali. Isso é uma atividade que me pareceu bastante gratificante, foi uma coisa ampla, que passa a alterar, a mudar a realidade das pessoas que vão fazer concurso ali, que é uma coisa que me toca muito, porque eu passei a vida fazendo concurso. E que foi algo que mudou a sua vida, né? Que foi um ponto de inflexão na sua Exatamente. vida, foi quando você passou no seu primeiro concurso. Exatamente. Se não fosse justo, talvez você não conseguiria nem passar. De fato. E não teria conseguido dar esse pontapé inicial na mudança. Sim. Anderson, eu tenho duas perguntas para você. Primeira, você já pensou em parar em algum momento, jogar tudo para o alto e desistir? Olha, a minha vida hoje, eu acho que faço uma retrospectiva, até aqui agora falando com você, eu tenho a oportunidade de fazer uma retrospectiva de tudo porque eu passei, e eu vinha passando meio que sem pensar em parar, entende? É curioso, eu entrei na faculdade, me formei, minha mãe inclusive estava comigo, mas ela faleceu logo depois. E foi um momento difícil, um momento que digamos assim, um excelente motivo para parar, né? Porque os meus sonhos, vou dizer assim, transitavam em torno daquela pessoa, de dar uma vida melhor e tudo, e ela faleceu, e meio que eu perdi um pouco da minha referência de vida. E foi um momento muito, muito, muito difícil da minha vida, e um momento que muita gente poderia parar. Pensar em parar, eu nunca pensei, porque, não sei, eu acho que eu não me sentia com essa opção, sabe? Eu simplesmente seguia. Você não se sentia no direito de parar, não assim, tinha como. Quando minha mãe era viva e tudo, a gente passava por dificuldades, eu tinha meio que a missão, a ideia de que eu tinha que dar uma vida melhor para ela. E nessa perspectiva, eu não podia nem pensar em parar em nada, porque eu não tinha nada. Eu ia parar com o quê na mão? Não estava nem comendo, por assim dizer. E depois eu continuei, depois que eu fui passando em concursos e melhorando, eu fui querendo chegar aonde eu estou agora. Digamos que eu estou exatamente onde eu gostaria de estar, satisfeito, pleno, realizado, feliz no cargo em que eu estou. E alguns colegas até já falaram assim, poxa, mas você estava em cargo bom antes, por que você não ficou lá? Por que você não se acomodou? É a palavra que as pessoas usam. Olha, eu simplesmente fui, sem pensar, guiado por Deus antes de tudo e com o objetivo, com o sonho, com a vontade de chegar. Essa vontade de chegar alimenta as pessoas, né? Quando dá aquela dificuldade, aquela vontade de parar, aquela vontade
tá difícil, tá cansado, hoje não dá para estudar, hoje não dá para fazer isso. Eu acho que essa vontade de chegar que alimenta, que empurra, que leva. E essa vontade de chegar sempre existiu em mim. Graças a Deus, ela sempre existiu em mim. E foi ela que foi me impulsionando, sempre foi me impulsionando. Mas houve vários momentos que poderia ser o caso de parar. Achei bem legal isso que você disse, essa vontade de chegar que te alimentou. Até recentemente estava em Curitiba, né, para um evento, para um aulão do Gran Cursos Online, e eu disse aos alunos na situação que se você tiver fé, mesmo se você não enxergar a luz no túnel, você vai conseguir caminhar, porque você vai ser a luz do túnel. Essa Sim. fé vai te alimentar, vai te guiar para que você ilumine o percurso. Eu acho que foi muito isso que aconteceu com você. Essa vontade te guiou, essa vontade te deu força e você iluminou o percurso mesmo sem conseguir ver a luz do fim do túnel, principalmente naquele momento inicial muito difícil de não ter nem comida. Eu sou um sujeito que você, assim, a situação que eu estava, sabe aquele cara que não tem chance de jeito nenhum? Você fala, quem aqui que tem menos chance? É aquele lá. Era eu. Mas eu meio que fingi que não era comigo, né? Vou dizer assim, porque eu queria muito, muito chegar. Então, mesmo sem chance, muito simples, muito pobre, sem uma base familiar, né? Foi minha mãe que acolheu a gente, que educou a gente, sem uma base familiar, sem chance nenhuma, né? Não é o cara que está cheio de possibilidades de conseguir. Eu não tinha motivo para acreditar em nada na minha vida que daria certo. E eu acreditei, eu fui, eu segui, meio sem pensar, e deu certo, graças a Deus, eu estou aqui hoje. Muito bom. Quais são os planos para o futuro? Olha, eu penso, bom, o plano é continuar trabalhando, né? Eu estou muito satisfeito. Eu também hoje oriento pessoas, às vezes, que vêm perguntar sobre concurso, sobre cursinho não, mas que eu não tenho cursinho, não tenho vinculação com cursinho, mas perguntam sobre estudo, sobre livros, sobre métodos de estudo, como que foi, como que eu Ajudar faço. as pessoas a percorrer esse caminho com menos dor, talvez. É isso. Tem a questão do Instagram, tem um Instagram onde as pessoas perguntam coisas e ali são colocadas dúvidas, às vezes, que é muito comum aos candidatos, e até questões mesmo existenciais, do sujeito, às vezes, está muito desanimado, e aí eu retrato situações que aconteceram comigo, e como estou falando com você aqui, isso é interessante. Anderson, nós temos aqui um mote que é de ser imparável. Sim. Ser imparável no sentido de não desistir. Você pode, em alguns momentos, respirar, pausar, chorar, dormir ali, como você disse, né? Chorando como uma criança. Sim. Mas outro dia você levanta e tenta de novo. Essa é muito a ideia do mote de ser imparável, que não tem nada a ver com ser um super-herói, uma pessoa que nunca descansa, não é nada disso. E eu queria pedir a você a gentileza de deixar uma mensagem para quem nos acompanha e que está pensando em parar, pensando em desistir, seja porque acha que ela é a pessoa que não tem chance de dar certo, como você disse que era, porque ela não tem motivo nenhum para acreditar e talvez não acredita ou não está acreditando, porque ela não consegue enxergar a luz no fim do túnel e por isso pensa em parar no meio do caminho. Queria que você deixasse, por gentileza, uma mensagem para essa pessoa. Meu recado é o seguinte, é natural ao longo da vida, da preparação para concurso e tudo, as dificuldades, as lutas, as reprovações até, fazerem a pessoa pensar que não vai dar certo, que ela é mais burra que todo mundo, que nunca vai acontecer para ela. E eu já vivenciei muita coisa que tinha toda a situação do mundo de me fazer parar, de me fazer desanimar. O que eu quero que, se não ficar tudo registrado aqui, tudo que foi dito aqui registrado para a pessoa que me escuta agora,
tenha em mente que essa vontade de chegar é uma coisa que pode e que vai te levar à frente. Essa questão de não parar, de seguir em frente. Se você está cansado, estuda cansado. Estuda cansado. Se você acha que não vai dar certo, estude achando que não vai dar certo. Eu já estudei chorando, já estudei achando que não vai dar certo. Eu já estudei me achando o mais burro dos homens. Então, essa coisa de continuar, ela é um requisito imprescindível para a aprovação. Não tenha a ilusão de que você vai começar a estudar e vai passar logo, porque você vai passar, você tem que ser positivo, ser otimista, mas tenha em mente que é um processo que tem a sua dificuldade, você tem que aceitar essa dificuldade, estar preparado para ela, mas acreditar que vai acontecer e seguir em frente, ainda quando você não veja chances, ainda que você se sinta burro, ainda que você esteja cansado, ainda que o seu amigo, isso é coisa de amiga comum, diga que você não vai passar, ainda que o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu primo, qualquer pessoa tente te desanimar, acredite que a coisa vai dar certo, porque aconteceu comigo, ninguém falou para mim, eu vivenciei tudo isso. E hoje, olhando para trás, eu vejo com muita clareza tudo porque eu passei e como foi importante acreditar, por mais difícil que fosse, um dia a coisa aconteceria. E aconteceu. E também pode acontecer com você. Então não desista, siga em frente, não pare e vai dar tudo certo. É isso. Muito obrigado, Anderson. Eu que agradeço. Você é imparável, um exemplo para todos nós. Se você gostou desta entrevista, deixe aqui um comentário, curta o vídeo, assine o nosso canal, ative as notificações. Estamos aqui juntos com você para não deixar você parar, para você alcançar tudo que você busca em sua vida. Lembre-se, o que está dentro de você é muito mais forte do que o que está fora de você. Fique com Deus e até a próxima.